Olá, muito boa tarde. O Governo decidiu avançar com os cuidados continuados na área da saúde mental e a decisão foi saudada por diversos setores sociais, entre eles as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que têm já projetos piloto prontos a avançar neste domínio. É um tema que vamos aprofundar com a irmã Paula Carneiro, logo após os temas da atualidade religiosa. O mal que nasce no coração humano esteve no centro das preocupações do Papa na sua catequese semanal, desde a janela do apartamento pontifício no Vaticano. Os insultos, o adultério e a mentira são manifestações de escolhas erradas do coração humano que estão na origem de muitos males. Um alerta deixado pelo Papa a todos os católicos. Insultare. Ma noi siamo abituati a insultare. È come dire buongiorno. E quello è sulla stessa linea dell'uccisione. Chi insulta il fratello uccide nel proprio cuore il fratello. Per favore, non insultare. Non guadagniamo niente. Segundo o Papa, Jesus Cristo dá um novo cumprimento à lei matrimonial, que deixa de ser vista à luz do direito de propriedade do homem sobre a mulher. Gesù invece va alla radice del male. Come si arriva all'omicidio attraverso le ingiurie e le offese, gli insulti, così si giunge all'adulterio attraverso le intenzioni di possesso nei riguardi di una donna diversa dalla propria moglie. Francisco observou que a justiça proposta por Jesus vai para além do formalismo em que se debate o que cada um pode ou não fazer. O fundamental é o amor, para que cada um seja capaz de realizar a substância dos mandamentos. L'adulterio, come il furto, la corruzione e tutti gli altri peccati vengono prima concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta nel cuore la scelta sbagliata, si attuano nel comportamento concreto. Antes de despedir-se, o Papa voltou a insistir nas ideias que tinha apresentado. E non dimenticare, non insultare, non guardare con cattivi occhi, con occhi di possesso, la donna del prossimo e non giurare. 3 cose che Gesù dice, è tanto facile. Com Maria, peregrino na esperança e na paz, é o lema da visita do Papa a Fátima para celebrar o centenário das aparições. Um lema e uma imagem que identificam a presença do Papa em Fátima na celebração do centenário das aparições. Com Maria, peregrino na esperança e na paz é o lema, e esta é a imagem, a identidade visual da presença de Francisco num santuário onde quer estar como peregrino. Mas chamo a atenção que aqui o termo peregrino, se tomado como substantivo, se refere ao Papa. O Papa vem como peregrino na esperança e na paz. Se lido como verbo, implica-nos a todos e a cada um de nós. Com Maria é cada uma e cada um que peregrina a Fátima, lugar de esperança e de paz. E essa é a razão de ser desta visita. A mesma razão que faz com que o Papa chegue a Portugal pela base aérea de Montreal e não pela capital portuguesa. O motivo de não estar prevista qualquer passagem por Lisboa tem que ver com o foco desta visita. O Papa quis expressamente que esta visita fosse uma visita como peregrino que vem para rezar com os portugueses aqui em Fátima. Assim está em curso a preparação de uma peregrinação ao Santuário de Fátima, onde vai estar presente um peregrino especial, o Papa Francisco. E o santuário quer convidar todos os portugueses, também crentes de outros países, à participação nesta peregrinação. Que venham para rezar com o Papa, para rezar pelo Papa, que venham viver a grande festa do centenário das aparições de Nossa Senhora.
certamente para todos haverá lugar, não no recinto de oração, mas haverá lugar para participar de algum modo nesta grande celebração e certamente para todos haverá lugar e ocasião para ver de forma mais ou menos próxima o Papa. Por isso o convite que faço é que venham e que estejam presentes e que façam deste momento uma grande festa. Aproximar os peregrinos das celebrações e também do Papa Francisco é o propósito de quem prepara esta visita. A limitação do recinto motiva que se faça chegar a outros locais de Fátima as imagens e os sons do que por aqui vai acontecer. Vamos dispor ecrãs gigantes em várias localizações que permitam não só ver, mas também ouvir por parte dos peregrinos presentes que não possam aceder ao recinto do Santuário de Fátima. Isto significa desde a parte da frente da Santíssima Trindade, que já não tem visibilidade para o altar, até à parte de trás da Basílica da Santíssima Trindade, que é um espaço significativo, e a Avenida Dom José Alves Correia da Silva, os espaços anexos. O reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, é o coordenador-geral da visita, numa equipa constituída também pelo Padre Vítor Coutinho para o setor da comunicação e do Padre Joaquim Ganhão para a liturgia. Na Agência Eclésia, a preparação, o decorrer da visita e os momentos que a vão marcar podem ser acompanhados em eclésia.pt/Fátima 2017. A Senhora de Maio, todas as perguntas sobre Fátima, uma obra com vários olhares sobre o fenómeno das aparições da Cova da Iria. Com o título A Senhora de Maio, todas as perguntas sobre Fátima, foi apresentada em Lisboa a obra da autoria de António Marujo e Rui Paulo da Cruz, que recolhe depoimentos sobre as aparições da Cova da Iria em 1917. Chaves de leitura que ajudam a compreender este fenómeno ocorrido há 100 anos. Tentar dar às pessoas chaves de leitura para a compreensão de um fenómeno que, independentemente da posição inicial que nós temos sobre ele, é um fenómeno importante na sociedade portuguesa e no catolicismo português, que mobiliza milhões de pessoas por ano, 5 milhões de pessoas vão ao santuário, e, portanto, tentamos dar perspectivas a partir de diversos âmbitos, perspectivas de leitura do acontecimento. Recolhe 23 depoimentos de pessoas abalizadas, mas de facto com visões muito diferentes, porque o livro acaba por ser um livro aberto que coloca todas as perguntas, ou pelo menos aquilo que os autores pensam que são todas as perguntas sobre a questão de Fátima. Uma série de olhares abrangentes e transmitidos por pessoas abalizadas em várias ciências. A obra A Senhora de Maio é um livro aberto e plural que ajuda o leitor a descodificar as aparições de Fátima. A nossa ideia também foi que não fazer um livro, um documentário, porque isto começou por ser um documentário de televisão. O livro resulta desse documentário na medida em que, nessa altura, muito material ficou, portanto, guardado. Não se pode pôr tudo aquilo que se recolhe num filme de 56 minutos. E, nesse sentido, tivemos a oportunidade agora, passados estes anos, não é? E porque se aproximava o centenário e porque Fátima continua a ser um tema, de facto, muito atual, sentimos que havia a possibilidade de reaproveitar aquele material, portanto, não só aquilo que estava no documentário, mas sobretudo aquilo que tínhamos deixado de fora. Mesmo as vozes fora do catolicismo têm o seu espaço. A obra destina-se a crentes e não crentes, porque nesta viagem ao Santuário Mariano, cada peregrino tem a sua vivência de Fátima. As vozes que aparecem de fora do catolicismo a falar de Fátima também são vozes que dizem coisas diferentes e, sobretudo, a nossa preocupação não foi encontrar pessoas que sejam prós e contras, prós ou contra, mas que sejam pessoas que tenham alguma coisa de interessante a dizer sobre o fenómeno. Este livro ajuda-nos, talvez, para além de vermos confirmadas algumas ideias que podemos já ter sobre Fátima, podemos ver as ideias opostas, ou seja, aquilo que, por exemplo, os que não acreditam pensam sobre Fátima, não é? Também a forma de acreditar em Fátima é muito plural, há muitas formas de acreditar, há muitas Fátimas, cada um tem a sua. Para além dos depoimentos dos vários peritos, a obra está enriquecida com anexos relacionados com Fátima, cartas da Irmã Lúcia, comentários teológicos sobre o assunto e homilias de papas.
A nossa ideia foi esclarecer determinadas ou dar leituras complementares sobre algumas das coisas que os entrevistados dizem e, portanto, fizemos uma seleção de alguma documentação, até 1 ou 2 documentos pouco conhecidos, nomeadamente, por exemplo, uma carta da irmã Lúcia ao cardeal Sergeira, em que ela fala de Salazar. Um anexo de quase 100 páginas com documentos muito importantes referentes a Fátima. Então, a importância deste livro, eu considero que ela vem de ser um livro aberto, um livro provocatório, no sentido de que leva à reflexão sobre uma coisa que não é entre a verdade e a mentira. Este livro não fala da verdade e da mentira. Opõe, sim, a verdade àquilo que se pode dizer a ilusão. Cada peregrino tem a sua razão para visitar aquele lugar. Os mistérios caminham nos passos de cada homem e mulher até ao Santuário Mariano. No fundo, a busca que as pessoas têm ao irem ao santuário, ao demandarem aquele lugar, é uma busca muito diferenciada, porque cada um transporta consigo razões muito diferenciadas, razões muito diversas, que no fundo têm a ver com a vida de cada pessoa, e isso é insondável, é um mistério insondável. A dimensão estética de Fátima também é abordada na obra de António Marujo e Rui Paulo da Cruz. Uma forma de apresentar a mensagem com outros elementos que ajudam a catequizar os peregrinos. Esse olhar sobre a estética, sobre a arte como forma de expressar também uma atitude religiosa, também nos interessou. A Senhora de Maio, uma obra que ajuda a compreender um acontecimento ocorrido há 100 anos na Cova da Iria. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde encontra estes e outros temas da atualidade. Agora, a decisão do Governo que reforça os cuidados de saúde na área da saúde mental, um despacho já publicado em Diário da República, que vai ao encontro de uma necessidade e uma carência no nosso Sistema Nacional de Saúde. Muito boa tarde, Irmã Paula Carneiro, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Fazia falta, então, esta intenção e este agir por parte das entidades oficiais no sentido de chegar e de apoiar esta área da saúde mental que não tem estado muito acarinhada nos últimos tempos. É verdade. Muito boa tarde e por esta oportunidade agradeço desde já em nome das Irmãs Hospitaleiras podermos também anunciar a nossa congratulação com o próprio Governo por priorizar a área da saúde mental, que efetivamente tem vindo a ser falada nas agendas políticas, mas não vemos a sua efetividade no terreno. Como já é a experiência e conhecimento de várias entidades, as Irmãs Hospitaleiras temos estado neste campo da saúde mental desde a nossa origem, em Portugal, com acordos específicos com o Sistema Nacional de Saúde e outros subsistemas, mas numa linha, de facto, de um internamento completo e diria até de uma institucionalização, não é? Para casos mais graves. Vermos esta oportunidade da rede de cuidados continuados em saúde mental integrada na própria rede existente de cuidados continuados é para nós também uma oportunidade de podermos evidenciar na nossa prática do dia-a-dia muitas das respostas que até já estão no terreno, mas para o qual as nossas convenções e os nossos acordos não as contemplam. No fundo, fazemos com a nossa boa vontade, com os nossos técnicos e toda a equipa e todos os projetos que temos, mas muito baseado num acordo de 1981, que está completamente desatualizado porque ele próprio se orientava para o internamento apenas. Com esta rede, efetivamente, nós conseguimos ter uma oportunidade, quer ao nível da comunidade, com projetos, como foi contemplado da Casa de Saúde do Bom Jesus, a equipa domiciliária de apoio em saúde mental, de forma a evitarmos o internamento em agudização e de forma a evitar também a própria institucionalização. No fundo, é tentarmos manter o máximo possível com um atendimento interdisciplinar a pessoa com doença mental na sua residência, sobretudo, minimizando as suas incapacidades, porque a própria doença mental, apesar de já haver muitas abordagens, quer farmacológicas, quer psicossociais, à própria doença, nós sabemos que ela traz incapacitação ao longo do tempo
e de facto estas abordagens comunitárias vão nos permitir minimizar essas incapacidades. Há outras 2 experiências piloto que também estão para avançar. Tem a ver na área de Lisboa, tem a ver com a Casa de Saúde da Idenha, e são 2 experiências numa nova área que para nós também vai constituir um desafio, que é a área da infância e da adolescência, e sobretudo numa área também no âmbito da reabilitação, não é? Num pós-internamento de agudização de adolescentes, que não há respostas no nosso país, vai ser uma resposta inovadora, no fundo, e que vai constituir que estes adolescentes que depois de um período de internamento, onde efetivamente as abordagens muitas vezes são sobretudo farmacológicas e também numa linha psicossocial, mas neste tipo de unidades eles vão permitir adquirir competências, treino de AVDs, treino também das próprias potencialidades no jovem, para conseguir fazer face a uma vida do qual tem que enfrentar, não é, com todas as suas dificuldades. Eu penso que vai ser uma oportunidade muito importante, quer por um lado, para nós enquanto instituição, podermos dar o nosso know-how e oferecer aquilo que efetivamente o tempo também nos foi ensinando, e as equipas que temos com muita potencialidade para poder ajudar o próprio governo e colaborar na estruturação desta rede, não é? É importante precisar, e as pessoas terem esta noção de que a saúde mental não é algo que acompanha a pessoa desde a nascença, e dado os ritmos de vida e tipologias da nossa sociedade atual, é algo que acontece a qualquer um, em qualquer momento da sua vida, não é? Perfeitamente. Eu diria que todos nós estamos aqui um bocadinho neste âmbito entre a saúde e a doença, não é? E procuramos este equilíbrio no dia-a-dia, com os ritmos de vida, com as relações interpessoais, com N circunstâncias. Muitas vezes existem fragilidades e nós sabemos que a atual sociedade nos fragiliza e nos torna pessoas cada vez mais vulneráveis. Ou vamos também nós, como cidadãos e como pessoas, criando em nós este potencial de desenvolvermos as fortalezas para conseguir que a nossa saúde mental e a saúde global seja efetivamente uma realidade, ou então todas estas circunstâncias, pela realidade em que vivemos, vão nos fragilizando. Daí que em qualquer período da vida, seja ela na fase da infância, da adolescência, do adulto e mesmo até do idoso, podem surgir estas circunstâncias, não é? Cada vez mais. Estamos a falar de um despacho, de um programa que visa reforçar os cuidados continuados, e que surge no momento em que se fala muito do debate da eutanásia, não é? É esperançoso ver programas e um governo a apostar em programas desta natureza, quando, por outro lado, há um debate paralelo sobre a questão da eutanásia, em que às vezes as pessoas, parece que pelo facto de chegarem ao fim da vida, perdem importância na sua dignidade de viver? Eu penso que são 2 coisas, na minha forma de ver, que surgem mais tarde ou mais cedo, iriam surgir na agenda, não é? Claro. Da discussão. Creio que no âmbito da saúde mental todos nós esperávamos este despacho, porque no fundo vinha concretizar um decreto de lei que tinha saído em 2011, uma série de intenções políticas para assinar acordos com algumas entidades, dos quais também estavam as irmãs, nestes 3 projetos piloto. Depois, em 2015, houve novamente um decreto de lei para dizer, reafirmamos isto e alargamos um pouco as estruturas a quem nós podemos convencionar. E agora o facto de ter saído um despacho, creio que é concretizar uma intenção que não passava de intenção, verdade seja dita, não é? Uma ideia e um desejo e uma preocupação do próprio governo, uma prioridade. No âmbito da eutanásia, eu acho que sinto que estamos na altura do debate. Penso que o desafio que nos coloca a nós, enquanto profissionais de saúde, e inclui-me aí também, e enquanto católicos, é um debate que tem que ser orientado para uma linguagem clara. Penso que falarmos de eutanásia, falarmos de morte assistida, falarmos de uma boa morte não é a mesma coisa. Então, se calhar, um debate tem que ter muito esta questão de vamos elucidar a nossa sociedade e vamos ver o que é que está por trás de quando estamos a falar da eutanásia ou estamos a falar de morte assistida, porque se nos perguntarem aí fora, efetivamente, se queremos uma morte assistida, todos nós dizemos que sim,
queremos uma morte bem cuidada, alguém que nos atenda bem. Quando falamos de eutanásia não estamos a falar disso, não é? Claro. Estamos a falar efetivamente de alguém que me vai provocar a morte. E o facto de alguém no fim da vida não encontrar um sentido para o seu sofrimento não é só algo que acontece naquela fase da vida, diria eu. É algo que se vai preparando e é algo também que nós próprios, como cidadãos, temos que aprender a encontrar em cada dia sentido para o nosso sofrimento, que ele vive connosco no dia-a-dia, sentido para as diferentes circunstâncias e, efetivamente, no ritmo que levamos, no cotidiano, nem sempre conseguimos refletir sobre essa mais-valia que às vezes é o outro lado do sofrimento, que é encontrar efetivamente um sentido de vida no meio disso, não é? Porque uma pessoa que está em fim de vida, e falo um pouco pela experiência que tenho por acompanhar doentes na unidade de cuidados paliativos, e nós já temos a unidade há 10 anos, nunca tivemos um pedido de eutanásia. E isto acho que é importante dizer às pessoas, não é porque eu tenho ou estou numa situação de doença limite que ocorre pedidos de eutanásia. Se calhar tem a ver com as abordagens que são feitas, com o acompanhamento, quer ao nível de profissionais, quer ao nível de família, por N circunstâncias, daí que esta análise da eutanásia deve ser um debate alargado e um debate de diferentes dimensões também. Muito bem, irmã Paula Carneiro, obrigado por ter estado hoje aqui connosco e sublinhado a atualidade e a necessidade e ao fim e ao cabo, congratular-se com este novo programa de apoio ao acompanhamento de doentes mentais. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre Muito nós. Obrigada. A saúde mental e os cuidados continuados nesta área, o despacho governamental que quer reforçar com esta competência a Rede Nacional de Cuidados Continuados. A terminar, eu recordo apenas que ainda hoje, mais logo pelas 22h45, na Antena 1, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.